Olá, vamos a mais um episódio do Lugar da Fala. Sabe aquela brincadeira que o povo tem feito por aí, de que no Brasil, da terra plana, a terra não gira, ela capota? Nunca essa brincadeira foi tão verdadeira quanto nesta segunda semana de março de 2021. Na segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, resolveu que a competência para o julgamento das questões envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não era a 13ª Vara Federal de Curitiba, que antes era ocupada pelo ex-juiz e depois ex-ministro Sérgio Moro, e sim de Brasília. Com isso, as sentenças, as condenações foram anuladas e Lula voltou a ter os direitos políticos. Mas havia uma questão ali que era muito cara, muito buscada pela defesa do ex-presidente, que era a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, a falta de imparcialidade dele para fazer o julgamento. E fomos para terça-feira com essa discussão, finalmente, depois de quase 2 anos aí de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, a segunda turma do STF foi julgar aí a suspeição do Sérgio Moro. Só que aí o julgamento parou novamente por causa do ministro Cássio Nunes, alegando que chegou agora no Supremo e que não teve tempo ainda de analisar toda essa situação, pediu vistas, agora a gente não sabe quando essa discussão vai ser retomada. Mas até o momento em que estava sendo votada, Gilmar Mendes e Lewandowski deram uma pancadaria, como gosta de dizer o Claudião, uma porradaria no ex-ministro, no ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, os dois, nos seus votos, defendendo que o Sérgio Moro pague as custas desse processo, estimando aí algo em torno de R$200 mil, que para ele aí é dinheiro de pinga. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula veio e deu uma entrevista coletiva, falou por mais de 1h30, e aí depois, mais 1 hora, respondeu a perguntas de jornalistas. Eu quero começar primeiro saudando aqui os meus colegas de bancada, Cláudio Ossi, Raquel. E aí, como é que vocês estão aí nessa semana em que, mais do que nunca, a Terra anda capotando por aqui? O bom de morar no Brasil é que, primeiro, não falta assunto, né? E, segundo, não falta emoção, né? Porque toda semana acontece uma coisa extremamente grave, extremamente esquisita, extremamente diferente, e na semana seguinte acontece tudo de novo, outras coisas. E aí você não consegue, na verdade, entender você não consegue, não há previsão, né? Eu acho que no Brasil, se você conseguisse ter uma bola de cristal que funcionasse, dá para ganhar muito dinheiro, porque é muito, muito imprevisível o que acontece, principalmente na política. E, obviamente, também com os poderes da República, né? Porque, cara, não dá para entender, não dá para aceitar que depois de um julgamento que houve condenação em primeiro grau, depois houve condenação em segundo grau, o condenado ficou praticamente 2 anos preso, e aí um ministro do STF diz assim, opa, para tudo, vamos ver de novo tudo isso daí? Né? Meu, há falhas de todos os lados, essa que é a verdade. Há falha do próprio STF de não ter barrado lá, já que tinha algum enrosco, por que não barrou lá no começo? Antes da gente entrar nessa análise, deixa eu só ver aqui com a Raquel aí. Raquel, tem labirintite ou não? Tá tonta? Eu tô. Por sorte, eu tenho várias coisas, mas labirintite não. Que bom. E eu até que no meio desse mundo de generais, de coronéis, da copa e da cozinha, eu até lembrava para vocês de uma frase de um outro general, que foi Napoleão, que falava o seguinte, que 2 coisas alavancam o mundo, que é medo e interesse, né? Então, não tem jeito, a gente roda, a gente tem essa labirintite aí e acaba parando nesses 2 pontos. Até porque ficou uma coisa muito interessante, assim, porque eles mentem tanto de um lado e de outro, né? Quando a gente vê o próprio Lula falando que a condenação, caiu a condenação, tipo, eu estou absolvido, eu sou um santo.
E não tem nada disso. Ninguém é Não. santo e ninguém anulou, né? Ok, mas isso não significa que ele não vai ser condenado novamente. Agora foi para Brasília. Então, assim, eles tentam provocar situações e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, que se viu acuado diante dessa situação, passou do mimimi para usar máscara e defender vacina. Então, eu não sei se a gente está surtado ou se são eles, né? Olha, como eu gosto muito de histórias em quadrinhos, eu acho que o Brasil está precisando daquele sanatório de Arkham de Gotham City, onde bota todos os malucos lá dentro e esquece. O problema é que os malucos que entram no sanatório, lá no asilo de Arkham, eles morrem e ressuscitam o tempo todo. Então, não acaba, né? E a política brasileira, você percebe isso, né? Muitas vezes o político que em algum momento ele mais parece um morto-vivo, e aí as pessoas dizem, não, acabou, esse morreu para a política. Meia hora depois está o bonitão dando entrevista, né, reunindo milhares de pessoas em torno dele, mudando totalmente a sua postura anterior, mudando totalmente o discurso, falando outras coisas, e as pessoas olham e aplaudem e falam assim, nossa, ele mudou. Mas é a história, é aquela história, né? O interesse que hoje a gente vê no Lula e o medo do Bolsonaro, cada um agindo dentro aí da própria definição do Napoleão, né? Eles ficam, como você falou, ressurgindo do nada, trazendo várias emoções aí e trazendo discussões, tanto jurídicas como políticas novamente. Muitas delas todo mundo já conhecia. A questão da Lava Jato, tem coisas que fizeram que não está certo. Ok, quem que não sabia disso? Né? E é o que você falou, foi para a primeira, foi para a segunda, foi preso. E aí, não vale não, vamos brincar de outra coisa agora. Em outro lugar, vou para o Brasil. O mais curioso dessa história agora é que, assim, na eleição passada, ficou óbvio que as pessoas votaram no Bolsonaro. Sim, tinha uma pequena parcela que adorava o cara, mas a maioria, a absoluta maioria, votou no Bolsonaro porque queria o PT longe do governo. Tinha medo de que o PT continuasse no governo. E parece que a coisa agora ficou meio dividida, né? Agora tem um monte, hoje mesmo eu vi um monte de gente falando do Lula, do Lula, do Lula. Eu falei, nossa, esse povo está com medo do Bolsonaro continuar. Quer dizer, a gente está vivendo de medos, né? Agora, bom, antes da gente continuar aqui, deixa eu só lembrar aquelas coisas de sempre para tu se inscrever no nosso canal, é muito importante para aumentar a nossa relevância. Nós estamos chegando aí a 430 inscritos, mais ou menos. Precisamos chegar a 1000 para a gente poder fazer essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-bola ao vivo. A live, que é o melhor que tem no YouTube, é a coisa mais interessante. A gente precisa, então, muito dessa adesão de vocês. Curtir, compartilhar o vídeo também é interessante para aumentar a nossa relevância. Dito isso, quero dizer que hoje a nossa colega aqui de bancada, a Carla Sen, com outros compromissos, não está podendo, pelo menos até agora, participar aqui, mas ela e o Cláudio fizeram hoje à tarde uma entrevista com um jurista, né, Flávio Panzieri, Claudião aí me corrige aí, Isso. Mas tem essa questão do fórum aí, né, Cláudio, que estava colocada, estava falando na hora que eu te cortei até, né, estava colocada essa questão do fórum, da competência e tal. O que diz o Panzieri aí a respeito disso? Aliás, está no nosso canal aí, tu pode ver aí na nossa página, vai estar aí essa entrevista também para conferir ela na íntegra. O que ele disse sobre isso? Ele diz o seguinte, que o que foi decidido pelo Fachin foi o seguinte, a Operação Lava Jato, a Justiça Federal de Curitiba, ela não tinha competência, né, competência no sentido de não tinha poder, né, não era função dela julgar casos do Lula, como foi o caso do Triplex e também, qual que é o outro caso mais chamativo? Sítio de Atibaia. Isso, do sítio de Atibaia, porque
esses casos não estavam exatamente relacionados com a Petrobras. A Lava Jato ela foi constituída para investigar a Petrobras. Então, esses casos deveriam não ser julgados pelo Moro e pelo pessoal de Curitiba, e sim em outra esfera, que no caso ele transferiu tudo para Brasília, né? O que acontece? Dessa forma, o Lula deixa bem claro aqui, ele não foi inocentado, tá? Isso é conversa fiada que o pessoal está tentando usar como discurso, mas não é isso. Ele não foi inocentado. O que aconteceu é que foi transferido a ação que ele foi condenado pelo juiz Moro para Brasília, tá? E Brasília, os juízes de Brasília que pegarem essa ação vão ter que reanalisar a ação, vão perceber se falta alguma coisa, se falta documento, se o Lula tem razão, se não tem razão, se merece realmente estar condenado, e vai se proferir uma nova sentença, né? Então, não tem nada disso, tá? O Lula ele está solto e livre, mas não foi inocentado por enquanto. Pode ser, sim, que algumas dessas ações venham dizer que não, era mentira, brincadeirinha, tudo aquilo que foi dito não era mentira. Porém, vai ser analisado pela Justiça Federal de Brasília. E são duas coisas diferentes. O que aconteceu ontem, por exemplo, antes de ontem, né, a gente está soltando esse vídeo na quinta-feira, o que aconteceu na terça com o julgamento do Moro, estão se discutindo nesse julgamento se o Moro tinha ou não razão no que ele estava fazendo, se ele estava seguindo ou não a regra. Então, ele está sendo julgado, a suspeição dele, para ver se ele estava sendo imparcial ou não nesse julgamento. Por enquanto, dois dos ministros, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, votaram dizendo o seguinte: sim, ele é suspeito, ele tinha suspeição, ele não poderia fazer o que fez. E o Gilmar Mendes fez uma lista gigantesca de malfeitos, digamos assim, de atropelos no processo judicial, protagonizado pelo Sérgio Moro, desde instruir os promotores de acusação, né, até selecionar quem ele queria ouvir. Quer dizer, ele fez uma lambança sem tamanho. Se caso ele for considerado, a suspeição dele for confirmada, vai ficar mais um pandemônio, porque aí começa realmente tudo do zero, porque tudo que ele julgou e condenou vai ter que ser revisto. Então está uma confusão danada, porque é imperdoável que a justiça se comporte dessa forma, porque como é que você faz? O cara, por exemplo, ficou 2 anos preso. Vamos supor que, de repente, eles provem que o juiz fez isso por perseguição e que não havia provas. 2 anos praticamente em cana, né? Agora, por outro lado, não, o cara realmente fez as lambanças deles, merece ser preso. Agora, a justiça, 2 anos depois que ele saiu da cadeia, é que vão dizer que não, tem que parar tudo e vamos começar de novo? Não, é um absurdo, né? Que segurança você e eu, por exemplo, que não temos os recursos para poder contratar grandes bancas de advogado, sofremos na mão desses caras. E aí? Inclusive, tem uma coisa interessante que eu acho que a questão da suspeição, o que muitos especialistas falam, e colunistas e comentaristas, é que a partir do momento que ele aceitou o cargo, que ele fez todos esses julgamentos, né, participou de toda essa operação e aceita um cargo no governo do Bolsonaro, sabendo quem é o Bolsonaro e qual é a diretriz dele dentro do trabalho que ele se propôs a desenvolver como presidente, fica muito claro que isenção não existia mesmo, né? Agora resta saber se ele praticou e se vão conseguir confirmar que praticou, tá muito evidente, né? Mas assim, se vão conseguir confirmar isso de maneira técnica, de que realmente ele fez tudo, essa lista imensa que o Gilmar fala e que não é de hoje, né? Nosso falei Gilmar parece tão íntimo, né?
É melhor não ser tão Gilmar, íntimo de Gilmar. né? Parece que fala assim, Dona Maria, que é uma outra questão, até que o advogado colocou na sua entrevista com a Carla, que é isso, é que hoje as pessoas tratam as instituições de qualquer maneira, que até eu cometi isso aqui, né? Porque virou íntimo, né? Depois que colocaram a televisão dentro do STF, Sim. que proporcionaram essa intimidade com o poder, a gente trata isso assim, né? Então a gente pode xingar, jogar pedra, criticar, chamar de Gilmar, e sendo que é o ministro do STF, né? E Exato. aí... Pode continuar. Não, era exatamente isso que eu ia colocar, o que eu queria dizer... o que eu queria dizer eram duas coisas. Primeiro, essa questão do foro. Curitiba virou um foro universal. Coisas que não aconteceram em Curitiba, e isso era uma questão que foi levantada, inclusive, nos diálogos vazados, por um procurador chamado Antônio Welter. Está lá nos diálogos vazados, questionando isso. Isso em 2016, né? Num livro que eu tinha citado a outra vez que a gente falou de Lava Jato, da juíza federal Fabiana Alves Rodrigues. É um livro que é a dissertação de mestrado dela, defendida em ciência da USP, e que faz essa... Inclusive, foi citado esse livro ontem no voto do Lewandowski, ou melhor, do ministro Lewandowski, né? Sem intimidades, né, Raquel? Do ministro Lewandowski. Ele cita esse livro porque ela faz essa discussão, inclusive, da competência. E muita coisa ali não era competência de Curitiba e foi mantida artificialmente. E, segundo a análise dela, foi sendo ali meio que isso escondido das instâncias superiores. Então, primeiro, as instâncias superiores, se quisessem, teriam acabado com esse problema há muitos anos e não nos traria até essa situação. Agora, por outro lado, alguns analistas viram essa decisão do Fachin como uma forma ali de tentar uma redução de danos, porque a mãe de todos os debates, ou como diria Saddam Hussein, a mãe de todas as batalhas ali, seria a questão da suspeição. Essa aí é a que pega pesado mesmo. Eu acho, né, o fato dele ter, para todos os outros atos que são colocados aí, que se comprovam empiricamente, tá, o fato dele ter dele Moro, né, dele ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ter aceitado o cargo de ministro no governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi beneficiado pela decisão dele, já acabaria com qualquer discussão. O fato dessa negociação, dessa discussão ter sido feita entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial agrava ainda mais. E aí, isso sem contar, porque também não foram juntados nos autos, sem contar a operação spoofing, né, que em inglês significa falsificação, mas que, na verdade, podia chamar de bumerangue também, né? Porque com a operação spoofing, o Moro quis pegar o hacker e acabou legalizando todas as provas que estavam no Intercept, que servia só para uma avaliação, não servia do ponto de vista jurídico, agora pode servir do ponto de vista jurídico. Agora, o que aconteceu? Essa questão do Fachin de ir pelo mal menor, que seria a questão do foro, ela foi vista como uma manobra e a segunda turma manteve. O Fachin tentou impedir esse julgamento de ontem e o presidente, ministro Fux, não aceitou ali o recurso dele para tirar da segunda turma e levar para o plenário, né? Ou para anular, né, aquela discussão, para, né, perder o objeto, né? E aí, quer dizer, lá na segunda turma ele acabou também perdendo feio ali, 4-1, né? Que vai ser discutida a suspeição, que para mim é a questão mais importante mesmo. E aí a gente precisa, né, fazer essa lavagem de roupa suja, precisa saber mesmo, né? É suspeito ou não é? Afinal, o que foi feito, o que tem ali, é suficiente para dar essa suspeição? Se for, então, que seja. A justiça precisa funcionar, como diz o Claudião, né? Se para um cara que tem tanta ascendência no debate político, se os direitos desse cara não foram respeitados, imagina para mim, para ti, para todos nós aqui, que estamos bem abaixo dentro da cadeia alimentar, né? Tem que uma coisa Exatamente, que é não pode pagar grandes... importante, que é o seguinte: não adianta esse povo vir com essa conversinha que não houve nada. Tanto houve, que a Operação Lava Jato recuperou mais de 1 bilhão, né, de dinheiro desviado. O Palocci devolveu mais de 100 milhões. A Odebrecht, o que a Odebrecht pagou foi uma enormidade. Então, óbvio que houve corrupção, e corrupção em larga escala. Em larga escala. Então, não foi uma brincadeira. Cláudio,
Oi? E a gente fala dessas histórias todas, porque a questão é o seguinte: acaba sendo pego pela Elba, pela pedalada. Mas muita coisa antes disso aconteceu, né? Que todo mundo fala, gente, imagina, por causa de uma Elba. Não, porque acusaram por causa da pedalada. Gente, aconteceu um monte de coisa antes, Sim. né? Mas é aquilo que a gente volta a falar, né? Ou a justiça vale de verdade, vale para todos, né? Até para nós que não podemos pagar esses grandes advogados que acabaram centralizados lá em Curitiba, Brasília, né? Nada contra, eles estão fazendo o trabalho deles corretamente, mas assim, eles cobram grandes fortunas para atender essas pessoas que também roubaram grandes fortunas, né? Aí, se a lei não vale para eles que conseguem trabalhar todo esse poder, imagina para a gente, imagina para qualquer um aí, que às vezes não consegue nem pagar um advogado. Ou a justiça é verdadeira, ou ela não faz sentido. E tem uma E outra que vale coisa... também para o Moro e para o Dallagnol e para os Sim. procuradores ali que fizeram aí essa lambança toda, né? Claro que tinha corrupção, né? Agora, só um ponto, Raquel, que eu queria ressalvar, que é o seguinte: a pedalada, que foi dentro da lógica do Elba, só tem que lembrar o seguinte: a ex-presidente Dilma não foi ré em nenhum processo, né? Então, assim, eles foram, enfim, é uma forma, vamos dizer assim, heterodoxa, né, de acabar com o governo, mas eles foram em cima de uma situação de uma pessoa que não tinha crime de responsabilidade, né? Enfim. Mas entra dentro dessa paçoca, dessa lambança que é o Brasil. Não fala mal de paçoca, dela foi uma não, punição tá? política, né? Eles decidiram lá que iam tirar e pronto, né? E tem uma outra situação curiosa, que é o seguinte, nesse imbróglio todo. Vamos supor que o Lula, que já se coloca, depois a gente vai falar daqui a pouquinho, que já está como candidato, mas vamos supor que ele ganhe a eleição, ele se transforme em presidente da República mais uma vez. E, ao mesmo tempo, Brasília, o Tribunal de Brasília, a Justiça Federal de Brasília, condene o Lula. Como é que faz, se ele já está presidente? Aí cria um outro problema. Por quê? Porque há uma discussão jurídica que diz o seguinte: não, ele só pode ser condenado se o crime for cometido durante o exercício do cargo. Só que ele já exerceu. Então, se ele estiver presidente, sobre esse ponto de vista, o processo é trancado e só vai ser reanalisado quando ele deixar de ser presidente, né? E há uma outra linha de pensamento jurídico que diz que não, né? Ele teria que responder mesmo sendo presidente. Percebe a loucura que virou isso? Enfim, o que a gente precisa é de um julgamento que ele seja, vamos dizer assim, isento, né, ou imparcial, né? Porque, inclusive, uma das coisas citadas no voto do ministro Gilmar Mendes ontem era que, inclusive, os caras, né, os procuradores tiraram provas que contrariavam a tese deles. Então, até para isso é importante que se faça. Antes de fazer a virada aqui para a segunda parte aqui do nosso episódio, eu quero fazer uma denúncia séria, breaking news. Na verdade, o que se diz por aí é que essa decisão do ministro Fachin aí da segunda-feira foi um conluio dele com o Romildo Bolzan, para quem não sabe, é presidente do Grêmio, para tentar aí criar uma cortina de fumaça para aquele vexame que foi a atuação nossa na final da Copa do Brasil, e o escândalo que foi a escalação pelo Renato do Paulo Vitor, mão de alface no gol. Ele errou nos 3 gols que o Palmeiras fez na final. Isso tudo aí é para dizer que o Grêmio perdeu, é isso? Agora que eu desopilei, então vamos ao que interessa. Consequência dessas capotagens aí, o Palmeiras ganhou. Não, o Grêmio que deixou de ganhar. A consequência aí dessas capotadas aí que a Terra plana andou dando aqui no Brasil chegou aí até a quarta-feira, que foi a entrevista coletiva do ex-presidente Lula. Foi uma fala que teve muita repercussão, foi manchete em todos os sites e teve repercussão no exterior também e repercussão imediata na política. Tanto é, né, que ele fez críticas aí à condução da política do governo do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia. E aí, a gente viu hoje à tarde
o presidente Jair Bolsonaro logo depois da entrevista de máscara. É uma cena, né, quem diria que ele, inclusive dentro do Palácio Planalto, na rua ele não usa, usando máscara, falando em vacina, enfim. Queria saber de vocês aí, o que vocês ouviram aí, como é que vocês viram essa entrevista, o que vocês ouviram em termos de repercussão dessa entrevista aí do ex-presidente Lula. Bom, eu não vi a entrevista inteira, eu vi alguns momentos, né? Mas a gente já percebe alguma coisa assim. Ele está em campanha, óbvio. Aliás, nunca saiu de campanha, mas enfim, agora mais declaradamente, o Lula está mais declaradamente, tanto que quando ele começou a fala dele, ele, num tom mais emocionado, emotivo, como ele é muito habilidoso para isso, ele fez uma homenagem às pessoas que perderam familiares para a Covid, né? E fez uma crítica muito severa à condução do governo federal sobre o combate à pandemia, que, convenhamos, né, é uma zona, né? Eles não se entendem, o Bolsonaro fez de tudo para atrapalhar o combate à pandemia, desde daquela conversa fiada lá que ele tinha histórico de atleta, depois por não vou aceitar comprar vacina chinesa porque é comunista, enfim. Essas lambanças todas do Bolsonaro, que provocou um desgaste muito grande para ele, o Lula abraçou e vai fazer o possível para desgastar o presidente com relação a isso. Tá? Porque vai ser o grande ponto de campanha do Lula, vai ser mostrar que o Bolsonaro ele é um inconsequente quando se trata, principalmente agora, deste momento da pandemia. O Bolsonaro tem pouco que mostrar com relação à economia. O desemprego está violento, as empresas estão com muita dificuldade, o Brasil já não é uma potência como foi há alguns anos, e então ele tem mais esse percalço. Como ele tem essa atitude muito ruim com relação ao combate da pandemia, já se percebe que o Lula vai apostar muito nisso para sensibilizar o povo, para mostrar que ele é muito mais carinhoso, mais afetuoso e faria diferente. Já, por outro lado, o Bolsonaro teve uma atitude, como o Fábio já comentou, de botar máscara, os filhos dele pedindo para que as pessoas repercutissem a compra da assinatura de compra de mais vacina, porque a vacina é a nossa salvação. E mais do que isso, uma coisa que o Bolsonaro já está usando há alguns meses, e ele vai se agarrar muito a isso, é que ele diz o seguinte: fiz de tudo, é o seu governador, o seu prefeito que não desempenhou a contento. Ou seja, ele está tirando a responsabilidade dele e jogando no colo de governadores e de prefeitos. Olha, eu não quis que a economia parasse. Se parou e o país ficou assim, é por causa do seu prefeito, é por causa do seu governador. Se não tem vacina, é por causa do seu prefeito e seu governador, porque nós estamos comprando. E, na verdade, não é nada disso. Agora, é um discurso que ele já preparou, que já está usando, e a massa de manobra dele está também repercutindo de forma muito grande. Por outro lado, o Lula mostrou a que veio. Já disse que vai ser o centro das atenções da esquerda, deu uma porrada no Ciro Gomes e por aí vai. Ele vai querer realmente tentar ser o aglutinador da esquerda. A gente só não sabe, e eu acredito que não vai ter tanta força como já teve um dia, porque o PT também saiu muito queimado nas últimas eleições, mas mesmo assim conseguiu fazer a maior bancada. Então, realmente vai ser uma incógnita. E a CNN, ela fez uma pesquisa e apresentou uma pesquisa hoje, mostrando o seguinte, que uma pesquisa de intenção de voto, já com a informação de que o Lula estava apto a participar. 31% dos entrevistados disseram que votariam no Bolsonaro e 21% votariam no Lula. Ou seja, é um recal ainda muito grande para quem esteve preso e para quem tem denúncias e denúncias nas costas. Por outro lado, o Bolsonaro é o presidente. Então, ele deveria, no mínimo, ter muito mais do que 31%.
Agora é interessante, né? Essa artimanha de jogar para governador e prefeito, ela não é agora, ela não veio com Lula, ela já começou, já faz algum tempo, né? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, seu governador que eu não fez. Realmente, seu governador não foi lá, não pressionou o governo, ou não tentou fazer uma compra direta, ou não tentou se unir aos outros governadores e ter o protagonismo, já que o governo federal não teve protagonismo nenhum nessa questão das vacinas, nessa questão de salvar a saúde, né? Quando eu vejo esse movimento de, olha, estou usando máscara agora, estamos comprando vacina, então quer dizer que eles sabem o que tem que fazer, né? Eles têm consciência do que precisam fazer e não estão fazendo por quê? Será que é birra? Será que é para bater o pé em cima de uma teoria aí que o mundo já provou que é desnecessária, que nós precisamos salvar vidas, nós precisamos rapidamente vacinar as pessoas? Será que a Fênix Lula, que renasceu das cinzas aí, vai conseguir o que nós, a população, não conseguimos com o Bolsonaro, que é sensibilizar, que tem um monte de gente morrendo, que ele compre vacina, sensibilizar, entre aspas, né? Sensibilizar politicamente, tipo, vou fazer isso porque o outro vai se aproveitar. E como o Cláudio disse, não tem ninguém mais habilidoso nesse converseiro do que o Lula, todo mundo sabe disso. Ele é muito conversador, ele é muito envolvente, e todo mundo sabe disso. Foi assim que ele se manteve todos esses anos aí, né? Muito popular, ele sabe falar a linguagem do povão, e faz isso muito bem, todo mundo sabe disso, né? É um fenômeno aí na questão da comunicação. E ele, óbvio, vai assumir esse momento de glória, vai contar a mentira dele. Eu estou absolvido, estou livre, não é bem assim. A gente tem ouvido aí todo mundo, todo jurista, a própria lei, dizendo isso, mudou de lugar. É claro que vai recomeçar, pode ser que não seja condenado, porque tem essa possibilidade também de ser ou não ser condenado. O fato é que foi tudo anulado. Voltando à questão aí do Bolsonaro, ele faz a leitura rápido, né? Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que o povo está passando, ele sabe o que precisa fazer. Será que precisa do Lula ameaçar ele para as eleições do ano que vem, para ele fazer o que ele tem para fazer? Mas é que talvez aí ele precisa ter um discurso radical desde sempre, porque foi em cima disso que ele se elegeu. Então, ele vai precisar manter um discurso ainda muito agressivo, porque ele sabe que ele vai ter aí seus 25%, 30% de pessoas que concordam com o tipo de atitude dele. E 25% ou 30%, numa situação normal, se tiver 10 candidatos, leva ele para um segundo turno, né? Ele não vai fugir muito desse discurso radical, porque é isso que o trouxe até aqui e é o que pode levá-lo para o segundo turno. Porque as pessoas, às vezes, elas esquecem, mas na eleição passada, apesar de todos os problemas, apesar do Haddad não ter aquela pegada que tem o Lula, etc. e tal, eles fizeram 45% dos votos no segundo turno. Não é pouca coisa. Então, é uma brincadeira de cachorro grande. Obviamente, muita gente dizendo, mas tem o Moro também. O Moro aparece na pesquisa com 10% e o Ciro Gomes com 9%. O Moro dificilmente ele vem para essa briga. Ele, com certeza, ele vai continuar dando a consultoria dele para os americanos, para uma empresa americana, ganhando uma bagaça de grana e vai ficar quietinho lá, porque se ele vier para uma disputa eleitoral, o que vai acontecer? O pouco de moral que ainda resta para ele vai ser dizimada nas discussões, dizimada na campanha eleitoral, porque aí é um pega para capar violentíssimo. Aí ele vai ter que enfrentar a gente igual o Ciro Gomes, que não tem papas na língua, que vai na jugular. Aí ele vai enfrentar um Dória, que também é outro, que se puder massacrar, ele vai massacrar. Então, dificilmente o Moro vem para uma disputa dessa. Agora, por outro lado, vai ser uma disputa interessante, que você vai ter personagens com alguma expressão e que estão na crista da onda ainda, como não tivemos na eleição passada. Agora, acho que o Moro, politicamente, acabou, né? A pretensão política dele acabou, tanto que ele foi lá ganhar dinheiro, né? Inclusive numa empresa que lida com
problemas levados à empresa por causa de decisões do como juiz. E aí é uma questão aí ética, né, enfim, que tem que ser discutida por campo da iniciativa privada, enfim, uma série de questões que devem ser colocadas para o Moro. Agora, imagina só o Moro daquele jeito, foi um hacker, no meio de um debate político vai ser feio. Ele vai apanhar feio, vai diminuir ainda mais de tamanho. Por isso que eu acho que ele não vai para aí. Agora, pegando o gancho, essa minha imitação do Moro aí... Não foi boa. Olha, é melhor não, viu? É péssimo, é proposital. Bom, é ruim porque é ruim, mas aí vale pela caricatura, né? Agora, pegando o gancho que a Raquel tinha falado sobre o Lula saber falar com o povo, como também o Bolsonaro consegue falar para o povo, são dois personagens que conseguem fazer isso, eu acompanhei toda a entrevista do Lula e uma das coisas que ele pegou lá, por exemplo, olha, no meu governo o povo fazia churrasco, agora ninguém consegue comprar picanha. Falou do preço da gasolina, do preço do arroz, da cebola, etc. Enfim, falou a língua do povo, falou ali para vários setores. Agora, o que eu acho que tem de importante, sem entrar no mérito do discurso, inclusive hoje, segunda-feira, a Bolsa caiu e aí depois o dólar subiu. Aí ontem subiu pouco, tal. Hoje, depois do discurso do Lula, porque ele fez acenos para o centro-direita, o dólar caiu de novo e aí a Bolsa subiu, inverteu o movimento. Enfim, também a Bolsa, aquela coisa de especulação, os caras estão sempre fazendo especulação. O que eu acho que é importante, o fato novo é o seguinte, tem agora um opositor de peso para contrapor. O Bolsonaro agora tem um antagonista, porque nós saímos do processo eleitoral de 2018 com uma destruição daquilo que foram os partidos da Nova República. Era considerado ali o fim da Nova República. O PSDB sumiu do mapa, coisa de 20 deputados, partido que governou o país 2 vezes, que polarizou a eleição em outras 2, enfim, diminuiu. Né? O Centrão é o Centrão, né? Enfim, e o PT também bem fragilizado ali sem o Lula. Então, até aqui, tinha uma oposição que era uma oposição estava perdida, que não sabia o que fazer. E aí o fato novo é que agora tem um antagonista que consegue fazer o presidente botar máscara. É um simbolismo muito forte. Então, assim, agora tem um jogo e isso, por incrível que pareça, pode até fazer com que o governo faça alguma coisa, tipo correr atrás das vacinas, né? Tipo parar com o terraplanismo, enfim, pode mudar um pouco o jogo e aí esse é o jogo da democracia. São poderes ali, são forças políticas que se contrapõem e uma acaba fazendo a outra, né? Como diz a Raquel, né? Por esses afetos, seja o medo ou o interesse, acaba fazendo com que a outra acabe fazendo alguma coisa pelo povo, né? Que está necessitado, bem necessitado. A gente pode até pagar a picanha para o Lula, caso ele consiga fazer, que a gente tenha vacina até julho. Né? Porque não está tendo picanha, porque agora eles trocaram a picanha, o filé mignon para o leite condensado. Então, né, é uma questão de preferência. Porque o negócio ali, o par é duro. Né? E por falar em sair, você estava falando das oposições, uma coisa que me chamou muita atenção, o seu Aécio Neves, que estava nas cavernas, né? Porque ele nunca saiu da política, né? Ele só estava na caverna. Tá bonitão, aparecendo em foto grande agora no jornal, né? De novo. A gente não sabe o que nos espera daqui para frente, né? Eu vi um comentário engraçado que disseram assim que o Aécio deve ser pessoalmente, né, não politicamente, um cara agradável, porque todo mundo que aparece na foto com o Aécio aparece sorrindo. Eu acho que a única exceção é aquele tal primo lá, que era para matar antes de chegar na delação. Esse aí eu acho que não deve aparecer sorrindo. Não tem motivos para isso. Mas é aquela coisa, né? Dizem que todo 171, né? Todo 171 é extremamente agradável. Senão ele não consegue dar o golpe. Na verdade, são as nossas considerações iniciais, né? Cena dos próximos capítulos. E amanhã tem mais. Como é que você fala, Fábio? Amanhã nós vamos capotar de novo. Vamos capotar de novo, que é só capotando. Boa noite para todo mundo. Eu acho que nós vamos passar aí por mais algumas semanas de muito tumulto na política. Bom, a gente já está acostumado, né? Mas é interessante acompanhar
e principalmente prestar atenção nos personagens que estão à frente disso tudo, para ver como eles conseguem ser camaleões, como eles mudam a textura, mudam a cor, mudam o discurso. E se você não ficar atento, você vai ser, mais uma vez, engambelado, seja para a direita ou para a esquerda, pelo centrinho, ladinho, mas tome muito cuidado. Até a próxima. E se tu não quiser ser engabelado, continue acompanhando aqui o Lugar da Fala, com nossos debates, com a nossa discussão, porque a nossa função é essa daqui. E aí, galera, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio.